Olá, tudo bem com vocês? Hoje quero falar com vocês sobre grandezas. Tem um vídeo que eu postei faz uns 2 anos que eu comecei a falar sobre grandezas e o pessoal vive perguntando para tirar alguma dúvida, por que grandezas? Quais são as grandezas da análise de vibração? E para que servem? Né? Então vamos lá. As grandezas nada mais que são as grandezas da natureza. Mas quando nós colocamos valores, agregamos valores nela, ela acaba se tornando parâmetros para nós da análise de vibração. Então muitas pessoas falam que são parâmetros, que é um deles velocidade, aceleração e deslocamento. Então essas 3 grandezas da natureza, quando nós agregamos valores nela, colocamos valores e limites, ela acaba se tornando os parâmetros da análise de vibração. Nós trabalhamos com velocidade, aceleração e deslocamento. Mas para que servem essas grandezas e como elas funcionam? Velocidade é 1 sobre o tempo. Então, velocidade ela tem sentido e direção. O que acontece com velocidade? Eu tenho que saber o sentido e direção que eu estou medindo para saber quais são os efeitos que eu vou estar pegando na minha análise de vibração. Tá? Aceleração. A aceleração nada mais que a força da gravidade exercida em cima de um ponto. Então, quando eu falo que tem, o rolamento está com 4, 5 G de vibração. Então, quer dizer que ele tem um ponto que ele está sofrendo 5 vezes a gravidade em cima desse ponto. Então, é a força da gravidade em cima de um ponto. Então, quando você fala 10G, 20G, você vê que é uma coisa muito grande, é um defeito muito grande. Então, é uma força excessiva muito grande. É uma quebra de filme do óleo que está fazendo essa força acontecer. E deslocamento é o quanto o eixo ele se desloca dentro do mancal. E ali ele vai deslocar em microns, né? O quanto que ele está se deslocando dentro do mancal. Isso é o deslocamento. Né? E aonde que usamos o deslocamento? Vamos começar de trás para frente. O deslocamento nós usamos em eixos, em mancais, que não tem a sua fixação por rolamento. Ele é um eixo, como a gente fala, mancais de buchas, mancais de metal patente. Ele é banhado pelo óleo, o óleo com uma certa pressão, e o óleo que coloca o eixo no seu centro, dentro do mancal. Então eu tenho que ter um equilíbrio dentro do mancal. Mesmo com esse equilíbrio, com essa pressão do lubrificante do óleo dentro do mancal, o meu eixo ele se movimenta. Então, para que eu uso o deslocamento? Para ver esse movimento, quanto que o meu eixo está deslocando dentro do mancal. E eu tenho, como que a gente mede? A gente colocamos 2 proxímetros a 45 graus, tá? Para ver o quanto que ele está se movimentando, mais próximo do mancal, mais longe do outro mancal, ele faz esse movimento. Então, esses valores são dados em microns, né? Então, eu tenho que saber o quanto que ele se desloca, tenho que saber a pressão do óleo, temperatura do óleo, o quanto que está essa turbulência, se essa pressão está muito baixa ou está muito alta. Então, para isso que serve o deslocamento em eixos, e a medição é em eixos que não usam o rolamento, que é simplesmente um mancal de escorregamento. Esse é um ponto. Vamos lá para a aceleração. Para que serve a aceleração? A aceleração ela é muito usada para quê? Para medir rolamento, defeitos de lubrificantes, alguns defeitos elétricos. E essa situação em aceleração, que é essa força exercida, né, dentro do mancal, para que eu consigo usar a aceleração e calcular essas forças? Através da aceleração, eu consigo calcular, lógico, com todos os meus cadastros do rolamento, de rotação, principalmente a rotação setada, o número de rolamento setado certinho, eu consigo calcular em aceleração aonde que estão os defeitos dentro do meu rolamento. Lembra, o rolamento tem gaiola, pista interna, pista externa e elementos girantes, 4 itens. Então, na aceleração e com os cálculos certinho, o número de rolamento cadastrado certinho e a rotação correta, eu consigo saber onde que é o defeito nesses 4 itens. Lembrando que a gaiola é o item mais sensível, tá? Do rolamento. Então, através da aceleração, eu consigo verificar isso. Onde que está o defeito do meu rolamento? Se eu tenho defeito de lubrificação,
pode ser por uma contaminação, por uma carga excessiva, por a quebra de filtro de óleo, por a lubrificação já com sua carga horária vencida, degradando. Eu consigo verificar isso através de aceleração. Consigo verificar alguns efeitos de rolamento, de elétricos, alguns cálculos que eu consigo fazer em passagem de barras, passagem de ranhuras do rotor, alguns efeitos do inversor, que também eu consigo pegar no outro item que nós vamos falar agora, velocidade. Para que serve a velocidade? A velocidade eu tenho que saber o sentido que eu estou medindo em direção. Entendeu? Para quê? Porque a velocidade eu tenho que saber, eu estou medindo na horizontal, na axial, na vertical. Cada sentido desses eu tenho um tipo de defeito, né? Então a velocidade ela serve para me indicar quais são os defeitos em baixas frequências. Baixas frequências é alinhamento, desbalanceamento, folgas, falta de rigidez, pé manco, vocês esquecem de fazer no alinhamento, alguns defeitos elétricos. Então eu consigo pegar esses defeitos em baixas frequências. Voltando um pouco para a aceleração, aceleração é alta frequência. Em alta frequência, o que vai acontecer? Quando eu estou chegando perto do rolamento, de um equipamento rotativo, se tiver algum defeito nele em alta frequência, eu vou ouvir. Então eu estou chegando perto, estou ouvindo. Pode ser, muito cuidado com o inversor, que o inversor tem um ruído característico, mas se tem um ruído de rolamento, alguma falha de lubrificação, se eu estou chegando perto, eu vou estar ouvindo. Se eu estou ouvindo, é aceleração. Aí em aceleração eu vou ver altas frequências, aí eu vou verificar rolamento, lubrificação. Já em velocidade, se eu estou chegando próximo do equipamento, eu estou sentindo a vibração, tanto no chão, eu colocando a mão no equipamento. Se o equipamento está vibrando, eu vou estar percebendo baixas frequências. Então, baixas frequências eu vou estar falando em velocidade. Então, eu tenho que saber o sentido de direção que estou medindo. Muitas empresas usam o pessoal para coletar e os analistas que ficam em sala para analisar essas coletas. Então, essas pessoas que estão coletando têm que saber perfeitamente, estar em sincronia com o pessoal que está analisando. Se ele medir numa direção errada, no sentido errado, o que vai acontecer? Quem vai analisar vai estar interpretando errado. Aí vai dar um diagnóstico errado. Então, quando eu falo em velocidade, eu tenho que saber, se eu estou medindo na axial, quais são os defeitos que eu vou pegar na axial. Se eu estou medindo na horizontal, quais são os defeitos que eu vou pegar na horizontal. E se eu estou medindo na vertical, quais são os defeitos que eu vou pegar na vertical. Entendeu? A axial, ela é exclusivamente para desalinhamento e algumas folgas axiais. Tá? Horizontal, ela é exclusivamente para desbalanceamento, algumas folgas, falta de rigidez, tá? Pé manco, que eu também consigo pegar na axial, né? 120 Hz na axial, ou 120 Hz na radial em velocidade, eu posso estar pegando o pé manco do motor ou da bomba, né? Então é importantíssimo a gente verificar isso. Lembrando, pé manco, ele é 120 Hz cravado, se o seu equipamento não trabalha com inversor de frequência. Se trabalha com inversor de frequência, você tem que fazer os cálculos para achar seu 120 Hz, porque ele modula. Se ele não tem inversor de frequência, 120 Hz, o pé manco ele é cravado em 120 Hz. Muitas pessoas confundem a segunda rotação do equipamento que roda 3.500, que ele vai dar 60 Hz, mas normalmente ele vai trabalhar com 59 alguma coisa, tá? Então muita gente confunde, 19.7, 19.5, 19.8 é pé manco. Não é. Essa é a segunda vez a rotação. Segunda vez a rotação pode ser um desalinhamento, pode ser um eixo empinado, dependendo da posição que você pega. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer a análise do seu equipamento. Dando uma pausa aqui, tem muitos vídeos no YouTube
E tem muitas pessoas que visualizam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 visualizações. Porém, o pessoal curtem pouco. Então, o que vale? Visualizar, mas se você curtir, dá um like lá no canal, dá um like nos vídeos, você nos ajuda ao YouTube levar esses vídeos a mais longe possível, no Brasil e fora do Brasil. Então, quanto mais like, mais curtida vocês derem nos vídeos, mais você me ajuda a divulgar. Como que a gente faz isso? Por que eu faço isso? E falo isso para vocês. Para quê? Porque tem muitos lugares que não chegam nada, não chega informação nenhuma, o pessoal não tem treinamento, o pessoal não tem curso. Dá um coletor para o pessoal e vão lá trabalhar, fala para o pessoal, isso aqui é análise de vibração, ou isso aqui é uma análise sensitiva, vão lá fazer sem dar um treinamento. E eu recebo muita informação dos vídeos, às vezes eu tenho que mandar alguns vídeos para algumas pessoas, falar para eles do YouTube, porque não chega essa informação. Vocês dando um like lá me ajuda muito. Então clique aqui, dê um like. Vamos divulgar esses vídeos aí e ajudar as pessoas da análise de vibração, da manutenção, pessoal de confiabilidade. Ok? Então vamos lá, voltando para a velocidade. Então muito cuidado na hora da sua análise. Separando o pé manco, que é 120 Hz cravado, da segunda vez a rotação, ou a quarta do equipamento de 1800 RPM. Então, muito cuidado. Dentro disso, em velocidade, a gente tem N situações que podemos encontrar. Principalmente equipamentos de baixíssima rotação. É importantíssimo você usar a velocidade para fazer análise do seu rolamento também. Cadastre o seu rolamento no parâmetro velocidade, na grandeza velocidade, para baixíssima rotação. Importante, é uma dica, hein? Tá? Então, essas três grandezas, eu tenho aqui no canal, já falei para vocês, que eu falo sobre grandezas também. Mas, como o pessoal está pedindo para repetir, estou falando para vocês de novo. Então, muito cuidado quando vocês vão trabalhar em velocidade. E às vezes escapa alguma coisa. Ah, Leandro, mas e as folgas? As folgas eu vou falar em outro vídeo. Já tem um vídeo falando de folgas aqui, né? Entrem lá, aqui no canal do YouTube, tem muitos vídeos legais lá para vocês, tá? Eu tenho o curso Análise de Vibração na Prática, é um curso muito bom para quem está começando, para quem já trabalha com análise de vibração. Lá tem umas dicas muito legais para vocês, como achar defeito, quais são os tipos de folgas, lá também tá, né? Então fique atento. O curso Análise de Vibração na Prática está muito bom, muito importante vocês buscarem conhecimento, vocês buscarem treinamento. Fiz um treinamento, né? Mas faz muito tempo, só que as coisas mudam muito. Então busquem, é uma melhoria contínua. É você estudar, analisar, achar o defeito, encontrei o defeito, fazer seu laudo, estudar, analisar, encontrar o defeito, fazer seu laudo. Isso é uma melhoria contínua dentro da análise de vibração. Então, quanto mais você estuda, melhor você fica. Melhor são os seus diagnósticos, melhor são as suas análises. Você vai ter a prática, sua vai estar constante girando. Então, faz o PDCA, faz a sua melhoria contínua. Então, mas busquem estudar, busquem conhecimento. Isso ninguém tira de você. Ok? Até a próxima!